Meu nome é Eliseu e esta é a minha história. Tudo começou quando Elias, um grande profeta de Deus, aproximou-se de mim enquanto eu arava nos campos. Eu era filho de Safate e morava em Abel-Meolá. Você vai descobrir um ensinamento poderoso que pode transformar a sua vida. Fique até o final e veja como essa mensagem pode fortalecer a sua fé. E se você acredita no poder de Deus, comente "Eu creio" para declarar a sua confiança no Senhor. Aquele dia mudou minha vida para sempre. Elias passou por mim e lançou seu manto sobre mim, um gesto que eu sabia significar uma chamada para o serviço divino. Sem hesitar, deixei os bois e corri atrás de Elias. Deixe-me, eu te peço, beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei, eu disse. E ele me respondeu, vai e volta, pois que te fiz eu? Assim, voltei e, tomando a junta de bois, ofereci em sacrifício e, com os instrumentos do arado, cozinhei a carne e a dei ao povo, e eles comeram. Depois, levantei-me, segui Elias e o servi. Os anos ao lado de Elias foram de aprendizado e preparação. Vi muitos milagres e aprendi muito sobre a fidelidade de Deus. Elias era um homem de Deus fervoroso e corajoso, sua fé era inabalável, e eu aspirava a ter uma fé como a dele. Um dos momentos mais marcantes foi quando Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele zombou da ineficácia deles em invocar fogo do céu e, em seguida, com uma oração simples, trouxe fogo do Senhor, que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e até lambeu a água que estava no rego ao redor do altar. Aquele dia, o poder de Deus foi manifestado de maneira inquestionável, e o povo de Israel reconheceu que o Senhor é Deus. Após o triunfo no Monte Carmelo, vivenciei muitos outros eventos ao lado de Elias. Cada momento ao seu lado era uma lição sobre a natureza de Deus e seu poder. Mas, entre todos os dias que passei com Elias, o mais extraordinário foi o dia de sua partida. Elias sabia que sua hora havia chegado. Ele me pediu que ficasse enquanto ele ia a Betel, mas eu sabia que este era um momento crucial e insisti, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim, fomos juntos a Betel. Em Betel, os filhos dos profetas me avisaram sobre o que estava para acontecer com meu mestre, eu já sabia e pedi que se calassem. Depois, Elias me pediu novamente para ficar enquanto ele ia a Jericó, mas, novamente, eu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim fomos a Jericó. Novamente, os filhos dos profetas me avisaram e, novamente, pedi que se calassem. Então, fomos juntos ao Jordão. Elias pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, que se dividiram para nós dois, e atravessamos em terra seca. Enquanto caminhávamos, Elias me perguntou, pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E eu pedi, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele disse, coisa difícil pediste. Contudo, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará a ti. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto ainda falávamos, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo nos separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vi e clamei, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o vi. Então, peguei as minhas próprias vestes e as rasguei em duas partes. Refletindo sobre esses eventos extraordinários e sobre o caminho que agora eu trilhava, percebi a profundidade da responsabilidade que carregava. Era um peso, mas também um privilégio imenso. O manto de Elias, agora sobre meus ombros, era mais do que um símbolo, era um lembrete constante do chamado para servir a Deus e ao seu povo com todo o meu ser. Eu ponderava sobre as palavras de Elias e sobre os milagres que ele realizou. Cada um deles não era apenas um ato de poder, mas uma lição sobre a natureza e o caráter de Deus. E agora era minha vez de continuar essa jornada, de ser um canal através do qual o amor, a justiça e o poder de Deus poderiam fluir. Eu sabia que não estaria sozinho nessa jornada. O Deus que havia estado com Elias estaria comigo. Aquele mesmo Deus que respondeu a Elias no Monte Carmelo, que dividiu as águas do Jordão e que realizou tantos outros feitos extraordinários estaria ao meu lado. Eu confiava que, em cada desafio que enfrentasse, sua sabedoria e força me guiariam. Ao mesmo tempo, eu reconhecia minha própria humanidade. Eu tinha dúvidas e medos como qualquer outro, mas sabia também que a verdadeira força vem em reconhecer nossa dependência de Deus. A fé não significava ausência de dúvidas, mas sim a coragem de seguir em frente, apesar delas, confiando que Deus estaria comigo, guiando cada passo. Portanto, enquanto caminhava pelas terras de Israel, carregando o legado de Elias e a missão que Deus me confiou, eu refletia constantemente sobre essas verdades. Cada dia era uma nova oportunidade para aprender, crescer e servir, e, em cada ato de serviço, eu via a mão de Deus se movendo, não apenas na minha vida, mas na vida de todo o povo de Israel.
A jornada não seria fácil, mas seria repleta de propósito e significado, guiada pela mão do Deus que chama, capacita e usa seus servos para sua glória e para o bem de seu povo. Peguei o manto que caíra de Elias, voltei e parei à margem do Jordão. Com o manto de Elias, feri as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E, ferindo as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e eu atravessei. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó e viram isso disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao meu encontro e se inclinaram diante de mim. Agora, portador do manto de Elias, eu estava diante de um novo capítulo em minha vida. Minha primeira ação como profeta ocorreu quando os homens de Jericó vieram até mim, lamentando que as águas da cidade eram más e a terra era estéril. Eu disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles o fizeram. Então, fui à fonte das águas, lancei o sal e disse: Assim diz o Senhor, sanei estas águas. Daqui para frente não haverá mais morte nem esterilidade. E as águas foram saradas até o dia de hoje, conforme a palavra que eu havia falado. Enquanto seguia de Jericó para Betel, alguns jovens zombaram de mim, gritando: Sobe, calvo! Sobe, calvo! Voltei-me para eles e os amaldiçoei em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Era um tempo em que o respeito pela palavra de Deus e pelos seus servos era fundamental, e a blasfêmia não era tolerada. Após o incidente com os jovens em Betel, eu, Eliseu, caminhava sozinho, refletindo profundamente sobre o que acabara de acontecer. A zombaria dos jovens não apenas me atingira pessoalmente, mas também desafiara a autoridade que Deus havia me conferido. A resposta divina à minha maldição fora imediata e severa, um lembrete pungente do poder de Deus e da seriedade com que ele vê o respeito por seus servos. Contudo, em meu coração, eu me questionava: será que fui precipitado ao amaldiçoar esses jovens? Será que minha reação foi motivada por orgulho ferido ou verdadeira preocupação com a honra de Deus? Essas perguntas ecoavam em minha mente, misturando-se com o sentimento de tristeza pelos jovens e suas famílias. Eu sabia que a responsabilidade de um profeta não era apenas ser um instrumento de juízo, mas também de misericórdia e compreensão. Refletia sobre a natureza do ministério, que frequentemente colocava seus portadores em situações de grande tensão emocional e espiritualismo. A linha entre a defesa da santidade de Deus e a compaixão pelos que ainda estão aprendendo a caminhar em seus caminhos é delicada e complexa. Perguntava-me se havia outra maneira de lidar com a situação, uma forma que pudesse ter ensinado a mesma lição, mas com menos sofrimento. O caminho do profeta é um caminho constante de aprendizado e humildade. Eu compreendia que, mesmo sendo um instrumento nas mãos de Deus, eu ainda era humano, sujeito a falhas e limitações. Essa compreensão me trazia uma sensação de humildade e a constante necessidade de buscar a sabedoria divina em cada decisão.